Fala aí, meus consagrados, bora estudar a fé católica com os Ademiros? Então vem com a gente para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto: quando o sacramento da confissão se torna inválido. Mas antes de começar a falar sobre isso, claro que eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, bem facinho, só dar um clique aqui e também ativar o sininho para não perder nada, porque lembrando que a gente posta vídeo toda terça e quinta aqui no canal. Então vamos para o nosso assunto de hoje, né? É isso mesmo que você ouviu, o sacramento da confissão ele pode sim ser inválido. E o que significa isso, né? O que significa o sacramento ser inválido? Então, o sacramento inválido é quando ele não tem validade. Então, galera, valeu. Por hoje é só isso aí. Então, galera, brincadeiras à parte, a confissão inválida significa que ela não produziu o efeito que deveria ter produzido. Ou seja, o sacramento não valeu, portanto, você não recebeu ali a absolvição dos seus pecados. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que pode levar a isso, ou seja, o que pode levar uma confissão a ser inválida. Então, fique com a gente aqui, preste bastante atenção, porque são coisas que você pode evitar. Então, fica aqui com a gente. Mas antes da gente falar sobre o que invalida uma confissão, eu acho importante que a gente também fale sobre o que não invalida. Por quê? Porque diariamente a gente recebe mensagens de pessoas que perguntam: aconteceu isso, isso e isso, minha confissão foi inválida, o padre falou tal, tal e tal, eu fiz coisa X, Y e Z, será que a minha confissão foi válida? Então por isso que a gente vai trazer aqui hoje coisas que não invalidam a confissão, para depois a gente falar das coisas que invalidam. Então a primeira coisa, as vestes. Vamos lá, muita gente vem perguntar: o padre estava sem estola, minha confissão foi inválida? Ou então, o padre estava de camisa social, de camisa polo, estava de calça jeans, minha confissão foi inválida? E a resposta é não. É importante saber que nenhum sacramento, não só mesmo da confissão, mas nenhum sacramento, ele depende de vestes para que seja válido, certo? É claro que existe toda a dignidade de usar as vestes, é prudente que se use as vestes adequadas para cada tipo de rito, cada tipo de sacramento, porém, os sacramentos não dependem dessas vestes para serem válidos. Então, respondendo a essa pergunta, sim, sua confissão foi válida se o padre estava sem estola, sem batina, sem a sobrepeliz, a confissão foi válida. Muita gente também chega e diz: eu me confessei, mas não foi no confessionário, minha confissão foi válida. Foi válida sim. O sacramento da confissão não depende do confessionário, embora ele seja o lugar mais adequado para que seja ouvida a confissão. As pessoas também chegam e dizem: o padre me atendeu sentado num banco, no canto da igreja, ou então me atendeu lá no retiro, do lado do refeitório, sentado numa cadeira ou em pé, sentado na calçada. Sim, a confissão também é válida nesses casos. O que a gente precisa entender é que sempre irá existir o ideal. Porém, a gente conhece inclusive história de grandes santos que celebravam a missa em um lugar que não era o ideal, porque não tinha condições de ser feita de outra forma. Por exemplo, imagens muito marcantes do padre na guerra celebrando a missa no capô do carro, do jipe lá, dos soldados. Então, a gente tem que se atentar também a isso. E é claro que isso não invalida os sacramentos e também isso não acontece com a confissão, certo? E agora sim vamos para o que pode invalidar uma confissão. Basicamente, a confissão ela precisa de duas coisas para ela ser válida, para que ela verdadeiramente aconteça. A primeira é a fórmula, que deve ser dita corretamente pelo sacerdote, certo? E a segunda coisa, que é por parte de nós que vamos nos confessar, que é o arrependimento e o propósito de não voltar a pecar. O primeiro, a fórmula que deve ser dita pelo sacerdote é exatamente a seguinte: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Prestem bastante atenção nesse início. Eu te absolvo. O padre ele deve falar na primeira pessoa. Ele deve falar: eu te absolvo de teus pecados. Ele não deve falar: o Senhor te absolva dos teus pecados ou o Espírito Santo te absolva dos teus pecados. Não. A fórmula é: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, quando você for se confessar, preste bastante atenção e se o padre não falar a fórmula desse jeito, é bom que você peça que ele fale, porque a confissão vai ser inválida. E a segunda coisa, que é o arrependimento com o propósito de não mais pecar. E sobre esse arrependimento existem dois tipos. O primeiro, que a gente chama de atrição, que é quando ele na verdade é motivado pelo medo da consequência, ou seja, nós queremos deixar de pecar porque temos medo de ir para o inferno, por exemplo. E a contrição, que é quando a gente quer deixar de pecar por verdadeiro amor a Deus, por não querer mais ferir o seu coração. Então, existem esses dois arrependimentos, certo? Os dois são suficientes para que você vá à confissão com verdadeiro arrependimento, porém, a contrição ela é mais perfeita do que a atrição. Porque, na verdade, nós devemos amar tanto a Deus que o motivo de não querermos pecar é não ofender o seu coração e não o medo de ir para o inferno. Por isso que é bastante importante o exame de consciência. Então, antes de procurar a confissão, é muito importante que a gente faça um bom e verdadeiro exame de consciência. Então, o que eu acabei de dizer foi o seguinte: a confissão ela pode ser inválida se o sacerdote não pronunciar a fórmula como deve ser dita, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também se você for sem o arrependimento, sem o propósito de não pecar mais. Lembrando que você deve se arrepender de todos os seus pecados. Se você se arrepende de 1, 2 ou 3 dos seus pecados e tem aquele que você não se arrepende e vai continuar fazendo, ou seja, você não tem o propósito de não mais cometê-lo, se você for à confissão, sua confissão vai ser inválida. Não existe o perdão pela metade. Deus não vai nos perdoar pela metade. Ele quer nos perdoar por inteiro. E para isso, Ele precisa que a gente também se arrependa por inteiro. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sanado todas as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, comenta aqui que a gente vai responder, vai tirar sua dúvida. Lembrando, ativa o sininho para não perder nada, porque temos vídeo toda terça e quinta aqui no canal. Faz o seguinte agora também. Copia aqui o link desse vídeo agora mesmo. Foi lá? Ainda não foi, meu irmão? Vá lá, rapaz. Copia o link desse vídeo e manda para um amigo que você acha que vai ser ajudado por esse vídeo. Lembrando, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aqui agora. Basta você clicar aqui em inscrever-me e já vai estar resolvido. A gente agradece você que assiste aqui o nosso vídeo, mas a gente também precisa que você se inscreva no nosso canal para ele crescer mais e mais e a gente poder alcançar mais pessoas. Assim como a gente consegue lá no Instagram, onde a gente tem mais de 245 mil seguidores. É muita gente. Então vamos lotar aqui também esse canal no YouTube. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!